Vamos lá. Tem até esse trecho aqui, né? Que eu tinha mostrado para executar as vinganças de Deus. Melquisedeque executará a vingança dos juízes de Deus e libertará os justos da mão de Belial. Este é o tempo do ano da graça para Melquisedeque. Ele expiará por todos os filhos da luz. Você vê que essa concepção ela já é antiga, né? Agora vamos para Daniel 7. Eu sei, né, que o contexto dá a entender que esse filho do homem é a nação de Israel, que vai reinar sobre as outras nações e etc. É aquilo, existe a questão do milênio, né? Segundo a teologia do Novo Testamento, onde os justos vão reinar sobre os injustos, correto? Mas vamos se aprofundar um pouquinho aqui em Daniel 7. Daniel 7 diz assim, lembrando que é uma visão, tá? Deus ele não é um velho, e ele não viu duas pessoas, ele está narrando uma visão. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Essa expressão filho do homem quer dizer ser humano, dependendo do contexto, tá? Ela traz várias linhas teológicas por causa da influência também grega e etc. Filho do homem no livro de Enoque. No livro de Enoque, quem que é o filho do homem? Isso aqui é datado do século 2 a.C., tá? Enoque 48, 2 ao 6 diz assim, e naquela hora foi nomeado o filho do homem, na presença do Senhor dos Espíritos, e seu nome diante do ancião de dias. Antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu fossem feitas, seu nome foi nomeado diante do Senhor dos Espíritos. Ele será um bastão para os justos, para que nele se apoiem e não caiam, ele será a luz das nações. Enoque 62, 5. E a dor os tomará quando virem aquele filho do homem, assentado no trono da sua glória. Enoque 69, 26 a 27. Naquela hora o filho do homem foi nomeado diante do Senhor dos Espíritos, e seu nome diante do ancião de dias. Ele se assentará no trono da sua glória e julgará todas as obras dos santos no alto dos céus. Filho do homem nos sábios judeus. Talmud babilônico Sanhedrin 98a, para não falar, né, que não é judaico. Rabi Alexandre disse, Rabi Yehoshua ben Levi apontou uma contradição. Está escrito, eis que vinha com as nuvens do céu como um filho de homem. E está escrito, humilde e montado sobre um jumento. Ele cita Zacarias 9:9. Se forem dignos, com as nuvens do céu. Se não forem dignos, humilde e montado sobre um jumento. Isso aqui, pessoal, isso aqui já é após a destruição do templo, tá? Isso aqui são judeus que não acreditam em Jesus. Aí eles, né, entre eles, né, uma conversa, eles estão falando, ó, se a geração for digna, ele vem sobre as nuvens do céu. Se não for, humilde como um jumento. E a geração do primeiro século era como? A gente já viu um estudo sobre isso, né? Como era a geração do primeiro século. Midrash Rabbah, Gênesis Rabbah. Rabi Urna disse em nome de Rabi Alexandre, Shiló, este é o rei Messias, pobre e montado sobre um jumento. E também está escrito com as nuvens do céu. Targum de Daniel 7,13. O Targum aramaico já interpreta o texto de forma messiânica. E eis com as nuvens do céu vinha alguém semelhante a um filho de homem, e foi apresentado diante dele. Em tradições targúmicas e interpretações medievais, essa figura é identificada como Messias, tá? Targum Yonatan. Interpretação judaica medieval, Rashi, ele diz de Daniel 7,13, ele fala, isto se refere ao Messias. Agora vamos continuar a leitura de Daniel 7 aqui, o verso 14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino tal que não será destruído. Aqui fica meio complicado aplicar ao povo de Israel, né? Porque o pessoal se apega ao versículo 23 que fala, olha, a interpretação, o povo que vai receber o reino são os santos, tá, beleza, os santos vão receber o reino. Só que não tem como ser um povo específico, porque todos os povos, línguas e nações vão servir esse filho do homem. Vocês entenderam? Por isso que muitos judeus atribuem ao Messias, né? Vemos aqui que esse filho do homem recebe domínio que não passa, a mesma coisa que Daniel 2, sobre o reino que não teria fim, né? Também.
Daniel 7, 13 e 14. Aí a ele foi dado domínio, glória e honra, e todos os povos, nações e línguas a ele serviriam. A palavra aqui chave é pelar. O significado desse verbo pelar, esse verbo não significa serviço comum como trabalho civil. Em Daniel, pelar é usado exclusivamente para culto religioso, uso consistente em Daniel, ó. Daniel 3,12, não servem a teus deuses. Não servimos a teus deuses, Daniel 3,18. Daniel 6,16, o teu Deus a quem tu serves continuamente. Daniel 7,14, todos os povos a ele servirão. Em todo o livro de Daniel, esse termo pelar é sempre culto religioso e nunca uma simples obediência política. Então não tem como a gente encaixar um povo específico aqui apenas, esse filho do homem. Ele é algo que está acima. Porque ele recebe culto. Ao contraste intencional dentro do próprio capítulo, o reino será dado ao povo dos santos do Altíssimo, todos os domínios o servirão. Daniel 7,27. Aqui o mesmo verbo aparece ligado ao Altíssimo, mostrando que o culto prestado ao Filho do Homem, 7,14, é do mesmo tipo do culto ligado a Deus, 7,27. Ou seja, o reino é dado ao povo dos santos e todos os domínios o servirão. O servirão quem? Só o povo dos santos? Não, esse filho do homem. Traduções acadêmicas reconhecem o sentido cultual, né? Pelar, né? E conclusão textual sem teologia. A conclusão filológica e textual, sim, no texto original aramaico de Daniel 7, como o filho do homem recebe culto religioso, não é mera homenagem, tá? Nem obediência política, nem serviço administrativo. É o mesmo verbo usado para adoração de Deus, aplicado diretamente ao Filho do Homem. Daniel 7,14 na Septuaginta grega. A gente sabe que o texto hebraico que a gente tem em mãos hoje, ele é medieval. Então vamos para a Septuaginta, que é o que sobrou, mais antigo. A forma de Daniel que circulou amplamente entre judeus e cristãos antigos é a versão de Teodósio do século II a.C., que substituiu a Septuaginta antiga nesse livro. Texto grego Teodósio. E todas as tribos, povos e línguas a ele prestarão latreia, culto. A palavra latreia, o significado de latreias, este não é um verbo de serviço genérico. Na Bíblia grega, é culto religioso, uso consistente na Septuaginta. Êxodo 3,12. Neste monte servireis a Deus, latreia. Deuteronômio 6,13. Ao Senhor teu Deus adorarás. Daniel 3,17. O Deus a quem nós servimos. Né? Léxico também, ó. Latreo, prestar culto, adorar, render serviço sagrado. Nunca é simples obediência política, pessoal. Então isso se complica. Isso aqui eu estou mostrando na própria Bíblia aí, hebraica. Né? Os justos reinam com o Filho do Homem, sim. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Isso aí, os justos vão reinar com esse Filho do Homem. Daniel 2, né, fala também da questão, nem passará a soberania deste reino a outro povo, ou seja, o povo de Deus vai servir juntamente. O povo de Deus ele vai servir, né, junto, ele vai se beneficiar. Ó, da maneira que visse que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela os esmiuçou, o ferro e etc., é aplicado ao Messias e também ao povo de Israel. Lembra que a gente fez um estudo sobre que os israelitas eles vão despertar antes da vinda do Messias? Ó, Zacarias 12,3 diz assim: E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Lembra-se tudo que a gente fez, o sermão profético? A geração que Jesus se referia é a geração da figueira. Aí o verso 22 de Daniel. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino, ou seja, os santos vão possuir o reino juntamente com esse Filho do Homem. É a mesma questão lá do milênio, lá de Apocalipse 20. Questão do reino milenar. Então vocês perceberam que esse Filho do Homem, ele é aplicado ao Messias? Isso não é uma interpretação cristã apenas.
Você vê que antes mesmo do Novo Testamento ser formado, existem documentos judaicos que fazem essa aplicação e posteriormente também os judeus fazem essa aplicação. E esse Filho do Homem, ele recebe um serviço de culto, e não apenas um serviço como um rei, uma reverência, não, é um serviço de culto. Ou seja, é a mesma questão que nós trouxemos ali do Filho do Homem, do Logos, do visível, do Deus invisível, tá bom, pessoal? Então fique claro. Então isso não é uma teologia inventada por romanos, tá? A teologia que o Novo Testamento traz. Ela faz parte da cultura judaica. Está aí os documentos provando para vocês, tá?